Então vamos dando início a mais um estudo do Livro dos Espíritos e vamos iniciando fazendo uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por mais este momento, por mais este encontro aqui nesta casa e essa oportunidade de podermos estudar um pouco mais sobre esta obra, o Livro dos Espíritos, que tanto nos ensina, que tanto nos auxilia na compreensão da vida, na compreensão de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e que hoje possamos mais uma vez mergulharmos com atenção, com os corações abertos para o aprendizado, facilitando assim a cada dia a nossa escalada, a nossa caminhada para os planos mais altos, através do conhecimento baseado na atitude, no amor, no perdão, na tolerância, buscando agirmos como homens de bem. Que Jesus possa nos envolver por mais esta noite, que possamos estar com Ele também em nossos corações. Obrigado, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, boa noite. Senta de cá, acho que é melhor, né? Bom, semana passada nós fomos até a questão 499, né? Só que antes da gente iniciar, vamos fazer uma leitura de uma passagem. A Cláudia trouxe para a gente aí, por favor, Cláudia. É do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, capítulo 147. Nos corações, recebei-nos em vossos corações. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Acho que é melhor eu ler, não? Para não ficar... o áudio fica melhor, né? É só poder ouvir. Então, do livro Vinha de Luz, capítulo 147, Nos Corações. É um comentário de Emmanuel sobre uma frase de Paulo que está na segunda carta aos Coríntios. Recebei-nos em vossos corações. Capítulo 7, versículo 2. Os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mas raros lhe abrem as portas da vida. As palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus ou de João são comumente utilizadas em longos e porfiados duelos verbais, através de contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre. Recebem outros as advertências e luzes evangélicas à maneira de negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas de grande vulto. Ainda outros procuram os avisos divinos, fazendo valer princípios egolátricos em polêmicas laboriosas e infecundas. No imenso conflito das interpretações, dever-se-ia, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios. O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. Muito diversa surgirá a comunidade cristã se os discípulos atenderem à solicitação. Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo
terão desaparecido do continente sublime da fé. Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada a porta íntima, faz o possível por não adiar a tranquilidade própria. Registra a lição do Evangelho no édito do ser. Não te descuides, relegando-a ao mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga-a dentro de ti, preservando a própria felicidade. Orna-te com o brilho que decorre de sua grandeza, e o céu comunicar-se-á com a terra através de teu coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bonito, né? É sempre o alerta, né? Para que a gente não fique... O estudo é sempre muito importante, né? O conhecimento, mas a gente não esqueça do coração, né? De receber, como disse Emmanuel, quando você está recebendo a mensagem com o coração, você está mais ligado ao Pai, né? Ligado aos amigos do alto. Muito bom. É mais ou menos o que a gente vai falar hoje, né? Dos anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É um item que está no capítulo 9, da segunda parte do Livro dos Espíritos, denominado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, né? Então, é um capítulo que tem vários itens, um capítulo longo, muito interessante, e em cima desse capítulo, em cima dessa segunda parte, não desse capítulo, né, mas da segunda parte do Livro dos Espíritos, foi onde Kardec desenvolveu o Livro dos Médiuns, né, que é essa relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, que está todo discorrido no Livro dos Médiuns, através da mediunidade, de várias faces da mediunidade, né? Então, a semana passada a gente foi até a questão 499, falando sobre os anjos de guarda. E hoje continuaremos a partir da questão de número 500. Kardec pergunta aos espíritos: chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo de guarda? Então a questão é interessante, né? Vai chegar uma hora que o espírito, porque todos nós, a gente já viu, né, na semana passada, só estou ligando o projetor aqui, o pessoal que está aqui poder acompanhar. Na semana passada a gente viu, a gente falou sobre os anjos de guarda. O que são os anjos de guarda? São os espíritos protetores, né? E eles, nas respostas dadas a Kardec, eles esclarecem que esses espíritos são espíritos mais elevados do que nós aqui encarnados, né? São espíritos que têm mais condições, têm uma visão maior, uma percepção maior da vida, para que possam nos auxiliar, né? Então eles... vai chegar um momento da nossa caminhada, da nossa jornada nesse mundo, em outros mundos, que a gente não vai mais ter necessidade de um anjo de guarda, será? O que você acha? Será que a gente vai chegar um momento que vai poder estar como um espírito protetor? Pela lógica, sim, né? Vamos ver a resposta. Os espíritos respondem sim, né? Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo, quando atingiu um grau de poder conduzir-se a si mesmo, como chega o momento para o estudante em que não tem mais necessidade do mestre. Mas isso não sucederá para vós aqui na Terra, né? Por que não? Porque ainda estamos, né, num mundo de evolução, de provas, de expiação. Então, se a gente ainda está num nível espiritual de provas e expiação, né,
né? Então a gente já não tem condições ainda. Precisamos de um guia, de um protetor, porque a gente ainda sai do caminho, a gente ainda comete erros, deslizes, falhas e é sempre importante termos esse, como se fosse um pai, né? Como se fosse um mestre na escola que está sempre... A mesma coisa o aluno, né? Como ele fala aqui, né? O aluno chega a um certo ponto que ele forma, né? Ele termina os estudos, ele forma, então ele já não tem mais necessidade do mestre. Aí sim, ele vai adquirir o quê? Uma liberdade. Né? Uma liberdade e já com a consciência de sabendo o que ele deve fazer, porque ele formou, ele estudou, ele se preparou, ele muitas vezes até vivenciou isso na prática, né? Durante os estudos também, pela parte prática. Então ele já sabe o que fazer. Então é a mesma coisa conosco, né? Agora, é importante comentar aqui aqui já é só essa resposta, né? E ele comentar essa liberdade, né? Porque chega uma hora que a gente não tem mais necessidade. Então, se a gente não tem mais necessidade de um anjo de guarda, a gente adquire uma certa liberdade. Mas como que a gente adquire essa liberdade? Com a nossa evolução, né? Com o esforço, o trabalho, a disciplina, né? Então muitas vezes as pessoas acham que disciplina não te dá liberdade, né? Então há às vezes um equívoco nessa interpretação. Acho que disciplina, você está preso. Então muitas pessoas falam determinados países, determinadas culturas, a disciplina é muito rígida. Mas a disciplina é sempre algo que vai nos libertar. Porque como vamos evoluir sem disciplina? Como vamos evoluir sem ter um controle maior sobre nossos atos, sobre aquilo que estamos fazendo? Está tudo bem aí? Tá? Então, é importante entender isso, que a disciplina ela nos liberta. Porque quando agimos, quando temos disciplina, né, nós conseguimos construir, conseguimos executar mais para o bem, e assim a gente consegue se libertar e ter a nossa autonomia, vamos dizer assim, né? A nossa autonomia espiritual e não tendo mais necessidade de um anjo de guarda, de um espírito protetor, né? Ter condições de alçar voos sozinhos, só que é sempre bom lembrar, né? Livres, mas sempre, né, estamos o quê? Subordinados a Deus. A gente nunca pode esquecer disso, né? Porque o nosso Pai, o nosso Criador, ele sempre está no comando desse universo, nos dirigindo, né? E a gente tem que lembrar sempre disso, né? Como esse Pai de bondade, como esse Pai de sabedoria, né? De infinita inteligência. Porque não tem como a gente viver totalmente, né, autônomos, porque senão seríamos o quê? Mais inteligentes e com mais sabedoria que Deus. E a gente sabe que isso é impossível, né? O que você ia falar? As pessoas confundem, que acham que liberdade é você fazer o que você quiser. Ah, sim. Né? Mas não é. Não fazer o que quiser, né? Mas fazer o certo. Fazer o certo. Ok? Então sim, né? Chegará uma época que a gente não sabe quando, mas evoluindo, alcançando uma vida pautada no bem, no acerto, fazendo as coisas conforme as leis de Deus, a gente vai chegar uma hora que não vai haver mais necessidade de um anjo de guarda, de um espírito protetor. Mas estamos ainda longe, a caminhada é longa, mas nunca devemos desanimar, né? Nunca devemos pensar, como é muito longo, deixa para lá, mas buscando devagar e sempre trabalhar
né, as nossas virtudes, para que alcancemos um patamar de evolução, de nível evolutivo maior. Questão 501. Por que a ação dos espíritos sobre a nossa existência é oculta e por que, quando nos protegem, não o fazem de uma maneira ostensiva? Então, por quê? A questão é a seguinte, né? Por que os espíritos nos influenciam, né? Por que a ação deles a gente não consegue às vezes perceber, é muito oculta, e quando eles nos protegem, eles não fazem isso de uma maneira ostensiva. O que é ostensivo? É aquilo que aparece, né? Eu sempre acho que assim, acho que a gente ficaria meio assim, a gente tipo, vou me aventurar e aí eu vou contar com a ajuda, né, uma proteção divina, alguma coisa assim. A gente criar uma dependência, né? Então, não tomar cuidado com as nossas ações, com as nossas, né, com o que a gente vai fazer, e aí porque eu sei que eu sou protegida mesmo, então acho que é para isso, né? Acho que ficaria muito confiante. Muita confiança, uma confiança exagerada e poderia nos gerar um perigo, né? Um perigo, porque a gente poderia achar que tem todo o poder, né? Como, eu tenho meu anjo de guarda, eu tenho meu espírito protetor, eu sei que... Sou invencível, o invencível, né? O Superman, né? Vamos ver a resposta. Se contasseis com o seu apoio, não agiríeis por vós mesmos, e vosso espírito não progrediria. É isso aí, né? Então vocês sempre iam estar tendo ações, não por si mesmo, mas sempre apoiados no seu guia. Não, eu tenho certeza que... Então tudo que você vai fazer, consulta ele. Então você não tem algo seu, algo próprio, sempre utilizando dele para tomar as suas ações, para tomar as suas decisões. Então você não conseguiria progredir, porque a gente progride como? Se você está aqui tendo a certeza da ação desse espírito, né? Tendo a certeza que ele vai estar te caminhando sempre, porque qual que é a função do espírito protetor? É nos levar para o caminho do bem, nos apoiar, lembra? Naquelas questões anteriores, nos dar coragem. Então, se a gente tem o apoio dele e a gente nunca vai errar, então a gente não progride. Porque através dos erros, das dificuldades, do cair e levantar, que a gente vai progredindo. Né? Ela aprender a andar, né? Se o pai ele fica protegendo, assim, a criança não vai ter noção, né, do que é perigoso ou não. Sim. Então, às vezes, ela precisa passar por talvez um apuro, assim, para ela saber até onde ela pode ir. Mas é a mesma coisa, mas também por outro lado, eles também não podem ferir o nosso livre-arbítrio, né? Então, sim. assim, Ele vai falar agora. Você, por exemplo, isso é igual a gente está vendo nos mensageiros, né? Que tantos médiuns, né, os doutrinadores falharam, né? Os espíritos protetores, eles estavam lá avisando, estavam lá dando alerta, eles estavam lá fazendo o papel deles. Aí, tentando influenciar. Falharam por quê? Porque eles não quiseram ouvir, né? Pela vaidade, pela cegueira, né? E agora, com o erro, eles estão aprendendo, né? Viram que né, meteram os pés pelas mãos. Isso mesmo. Então aí ele continua aqui, ó. Para progredir, vos é preciso experiência. E muitas vezes é preciso adquiri-la à própria custa, né? É preciso que exerça suas forças. Sem isso seria como uma criança a quem não se deixa caminhar sozinha. É o que você está falando. É como se o pai pegasse uma criança e falasse, eu vou deixar ela no meu colo aqui sempre, porque se eu deixar ela tentar andar, ela vai cair e vai se machucar. Então talvez aquela criança vai começar a andar com 10 anos. Porque protegeu demais, né? Então a ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regida de maneira a não impedir o vosso livre-arbítrio.
visto que se não tiverdes responsabilidade, não avançareis no caminho que deve conduzir a Deus. Então, veja que importante aqui, tanto ensinamento, né? Que eles estão sempre, né, promovendo ou a favor do nosso livre-arbítrio. A gente está falando de espíritos protetores, né? Quando a gente fala de espíritos protetores, são espíritos que nos querem o bem. Porque é importante a gente lembrar, né? Que do mesma maneira que a gente tem espíritos protetores, anjos de guarda, tem vários que estão ao nosso lado que nos desejam o mal, que querem nos influenciar para o mal. Só para ficar ruim depois, né? Então isso é algo muito sério, né? Que é a sintonia. Então, e eles sempre vão se aproximar de nós por quê? Pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, por aquilo que nós vibramos, que está no nosso coração, né? Então, esses companheiros espíritos protetores, eles sempre vão respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, é importante entender isso, por quê? Porque tem muitas pessoas que procuram um atendimento espiritual, né? Procuram um auxílio espiritual através de um médium. Né? Um exemplo prático numa casa espírita, né? Aguardando que um espírito, através do médium, tome a palavra do médium para dar um conselho para ele. É claro que isso pode acontecer, mas é preciso ter muito cuidado, porque normalmente esses conselhos que vão dizer o que a gente deve fazer, né, pode ser, né, uma falsa, algo falso, pode ser uma mentira. Então a gente precisa ter cuidado, porque espíritos protetores, espíritos evoluídos, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não vão chegar para a gente e falar, olha, para de fazer isso, faz aquilo, né, de uma maneira clara, assim. Muito difícil isso acontecer. Né? Eles vão respeitar, eles vão estar influenciando através das circunstâncias, através da nossa consciência ali, aquela voz lá no fundo, assim, da nossa consciência, que são espíritos que estão nos influenciando para não fazer. Né? Então, e ele fala que se não tiverdes responsabilidade, não conseguimos avançar. Então veja que importante, responsabilidade. Né? Responder pelos nossos atos, ter a consciência daquilo que nós estamos, né, construindo para nós, através dos nossos atos, através dos nossos pensamentos, né, que como é que nós vamos evoluir se a gente não tem responsabilidade, se a gente não tem disciplina, se a gente não tem compromisso conosco, com Deus, com a família, com o trabalho, com a melhoria espiritual. Então, toda essa responsabilidade que necessitamos ter, não adianta depois a gente falar, eu errei, eu com remorso, e chorar o que deixou de fazer. Então, por isso é importante a gente estudar e ver a recomendação do Espírito. Olha, se não tiveres responsabilidade, não vai avançar. Olha como é bacana ouvir isso. Então é a hora da gente assumir, né, as rédeas do nosso destino. Porque o nosso destino não é a sorte. O nosso destino é construção do nosso presente. Aquilo que nós estamos construindo agora, agindo agora, terá um resultado no nosso futuro. E o que passamos agora, o que estamos passando agora com dificuldade, é daquilo que a gente realizou no passado. Vivemos agora isso. E esse passado, muitas vezes, não é a vida anterior. Né? A gente tem a mania de falar, minha vida anterior eu fui isso, eu matei muito, eu fiz muito mal.
Muitas vezes é algo, na maioria das vezes, né, os Espíritos falam sobre isso, né, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes a pessoa vai lá, pega e gasta todo o salário e, nossa, como eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo, Né? estou passando apertado. Então, na grande maioria das vezes, é aquilo que a gente, é a maneira que a gente está vivendo. Como está a nossa vida? Né? Como está a disciplina? E não é somente no lado espiritual, no lado financeiro, no compromisso com o trabalho, na responsabilidade com os horários, né? Na responsabilidade com o trabalho, fazendo aquilo com dedicação, com amor, né? Para que a gente possa ter uma vida em harmonia. Né? Então a disciplina, a responsabilidade, tudo isso é muito importante para a gente evoluir, para a gente crescer. Né? O homem, não vendo quem o ampara, confia em suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela sobre ele e de tempos em tempos o adverte do perigo. Né? De tempos em tempos o adverte. Então, às vezes a gente vai buscar uma palavra de um guia espiritual, como eu acabei de dar o comentário, um exemplo prático de muitas pessoas que buscam isso de uma maneira assim até especulativa. É preciso ter muito cuidado, porque eles já estão nos advertindo através das circunstâncias, né? Daquilo que a gente começa a fazer e vê que vai dar problema, mas a gente é teimoso, não, mas só uma vez. Só uma vez, sabe que aquilo não está certo. Então são essas advertências que vêm de tempo em tempo, né, para nos amparar, para nos auxiliar a caminhar no bem. Essa é a grande função do Espírito Protetor. Próxima questão aqui, 502. O Espírito Protetor que consegue conduzir seu protegido no bom caminho, tem alguma recompensa? Acho que a recompensa aí seria só o sucesso a alegria de ver o seu conduzido bem sucedido, né? Mas assim, falar que não acredito. Uma recompensa espiritual, assim, de evolução. Não, as férias. Né? Acho que não. Acho que não condiz. Do espírito lá no mundo espiritual falar assim, ele venceu, eu sou o guia espiritual. Talvez uns bônus horas extras lá, dependendo do seu conduzido. Não sei te falar. Eu acredito que não. Vamos ver a resposta. É um mérito que lhe é levado em conta para seu próprio adiantamento ou para sua felicidade. É feliz quando vê seus esforços coroados de sucesso. Triunfa como um mestre triunfa com o sucesso do seu discípulo. Então é levado em conta. Né? É o que vai anotado no seu currículo. Isso. Né, experiência. Né? Aí Kardec não ficou satisfeito com a resposta, perguntou mais. 502A. Ele é responsável se não tiver êxito? Então, se ele tiver êxito, isso é levado em conta. Ele se sente feliz. Mas e se ele não tiver, ele é responsável? Eu não sei, acho que não. Porque é a escolha, né? Ele está ali avisando. Agora ele não pode falar, faz assim. Então ele não pode ferir o livre-arbítrio do seu conduzido. Se a gente viu que ele... E ele se afasta, não é? Às vezes, quando você não entra em sintonia lá, você não quer, eles não se afastam? Acho que não. Porque o Espírito Protetor, qual que é a função dele? É nos alertar e não fazer por nós. Então como é que ele vai ser responsável de algo que ele não está executando, né? Algo que ele só está falando, não faça, mas se ele acabou de falar que o livre-arbítrio, ele respeita o livre-arbítrio. Então se ele respeita, pela lógica ele não tem responsabilidade, né? Vamos ver? Não, uma vez que fez o que dependia dele. Então, o que dependia dele? Tentar alertar. Mas ele não pode viver as experiências, né? O Espírito Protetor sofre, 503, né? O Espírito Protetor sofre quando vê seu protegido seguir o mau caminho.
apesar de seus conselhos, isso não é para ele uma causa de perturbação para a sua felicidade? Eu acho assim, ele sente, né? Lamenta. Lamenta, mas acho que sofrer... entrar em perturbação, sendo um espírito evoluído, mais evoluído, né? Acho que não. Mais evoluído que o protegido. Assim, Jesus olha pra gente, né? E vê as nossas partes. E você tem muito para aprender ainda. Né? Ele sofre com esses erros e o lastima, mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrestre, porque sabe que há remédio para o mal, e o que não é feito hoje se fará amanhã. Olha que interessante, né? Ele sente, ele lastima, né? Mas ele não entra em perturbação, não é uma aflição como um pai, né? Que vê o filho fazendo coisa errada e muitas vezes fala, meu Deus, olha o que está acontecendo, e aquela preocupação, aquele sofrimento, né? De ver o filho sofrendo. E por quê? Porque já tem uma outra consciência, né? Uma outra visão, entendendo que sempre há remédio para o mal. Olha que interessante. Entendendo que o mal não é eterno, né? Que as nossas dificuldades, os nossos problemas não são eternos, são sempre passageiros, são sempre com o intuito de nos ensinar algo, né? De aprendizado. Muito interessante essa resposta. 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo de guarda? Não. Isso é uma questão que muita gente gostaria de saber, né? O próprio Divaldo fala isso. Outro dia eu vi uma entrevista dele, quando ele começou a ter contatos com Joana de Ângeles, e na época ele queria saber qual é o nome desse espírito, né? E uma das comunicações falou, o nome não importa, o nome não é importante, né? O importante é o que você sente, é a afinidade, é o auxílio, é o amparo, a proteção, né? Isso que é importante. Mas vamos ver a resposta. Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais que haverá entre os espíritos somente aqueles que conhecestes? Fora que você nem lembra algum. Né? Então é interessante porque ele fala, como é que você vai querer saber um nome que... Porque a gente conhece o João, a Maria, o José, mas pode ser que seu espírito protetor seja um outro nome que você nunca viu na vida, e que diferença que você vai fazer? São apenas nomes, né? Até o nosso nome passageiro. Né? Aí Kardec pergunta mais, como então invocá-lo se não o conhecemos? Como invocar o espírito protetor? Como, através da prece, né, pedir auxílio se a gente não o conhece? Sintonia, não. Não precisa chamar o nome dele para... Não é pelo nome, né? Pelo sentimento. Pelo sentimento, pelo coração, né? Dá-lhe o nome que quiseres, de um espírito superior, pelo qual tendes simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor atenderá ao chamado. Todos os bons espíritos são irmãos e se assistem entre si. Então não preciso saber o nome do meu espírito, né? Eu posso dirigir uma prece, uma oração aos meus anjos de guarda, ao meu espírito protetor. E como ele disse aqui, ele nos atenderá quando estamos de coração aberto, né? Através da oração, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a gente vai estar recebendo de alguma maneira, e talvez não seja imediatamente, porque a gente quer na hora, né? A gente quer uma resposta na hora, né? A gente lembra da Madre Teresa de Calcutá, né? Quando o repórter perguntou para ela, quando você está orando, né? O que você fala para Deus, né? É curioso isso, ela responde, não, eu não falo nada, eu só escuto. Aí o repórter se achou estranho, e ele olha para ela novamente e fala, não, se você só escuta, então o que ele fala para você? O que Deus fala para você se você só escuta?
Aí ela diz, nada, ele só escuta também. Né? Mostrando que numa relação entre encarnados, né? Fazendo uma comparação, uma relação entre encarnados e um espírito protetor que está desencarnado, não há necessidade de um diálogo verbal, mas sim é o sentimento, né? E até aqui mesmo, quantas pessoas que já têm uma relação assim num casamento, de amigos também, num trabalho espiritual, em grupos de trabalho espíritas, que muitas vezes não precisa falar nada, só no olhar você já, né? Quando a gente não precisa, uma relação às vezes não precisa falar muita coisa, né? Quando tem amor, quando tem sintonia de pensamentos, de vibração. Interessante. 505. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os das pessoas que usaram esses nomes? Sim, não é que você pega, não sei te falar. Porque se a gente viu que não é pelo nome, não é. Não, acho que não. Né? Né? Pela lógica seria não. Vamos ver a resposta? É igual o Bezerra, não é? O Bezerra, às vezes, ele manda mensagens assim, não é ele que está mandando, mas através de uma equipe, assim. Então eles acabam usando o nome dele né, porque conhecem, mas não é ele ali que está ditando, não é? Sim. Não é o mesmo caso? É. Então, aí eles respondem, não. Nem sempre, né? Porque ele fala, são sempre das pessoas que usaram isso? Nem sempre. Mas dos espíritos que são simpáticos, você vê, a simpatia, a sintonia, e que muitas vezes vêm a seu chamado. Fazeis questão de nomes, então tomam o que inspire confiança. Quando não podeis realizar uma missão pessoalmente, costumais mandar alguém de confiança em vosso nome. É o que você falou. Muitas vezes o espírito não pode estar presente, ele recebe um pedido de alguém muito querido e ele manda um emissário, né? Que muitas vezes até em nome dele se fala por ele, né? Utilizando o seu nome. Mas do que se importa? Né? O que importa é o sentimento, é a afinidade. É você se sentir bem com aquilo. Você se sentir bem que aquilo é uma verdade. Né? Que aquela presença te faz bem. Que aquele espírito protetor te dá coragem, né? Te apoia. E a gente sente isso. A gente sente essa proteção espiritual quando a gente está aberto a isso. Quando a gente está trabalhando o nosso interior, nosso íntimo, para estarmos mais conectados com essa espiritualidade. Então isso é importante, a gente percebe. Muitos falam, eu não consigo perceber, eu tenho dificuldade. Talvez faltando um pouco mais de exercício, de sensibilidade. Porque a gente vive hoje num mundo tão maluco, né? Tudo com pressa, tudo na correria, tudo que não tem tempo, até mesmo para estar presente nas nossas responsabilidades com Deus, a gente tem dificuldade por não ter tempo. E é importante a gente começar a cuidar desse lado interior. Porque se a gente quer algo exterior em equilíbrio, né, o que está fora é reflexo daquilo que está dentro de nós. As pessoas, muitos estão preocupados com fora, né? Não cuida do de dentro. E depois sofre, né? Então, não é nome, não é fazer questão de nome, não está preocupado com isso, né? Mas sim com a pureza
né, da comunicação, a pureza daquilo que você, a mensagem daquilo que você recebe, né, o alerta desse companheiro, desse espírito protetor, que muitas vezes vem com amor, com carinho, com consideração, querendo o seu bem. Então, do que importa nome? 506. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? O que é a vida espírita? No mundo espiritual, né? Eles utilizam esse termo vida espírita, não é ser espírita. Que não são só os espíritas que vão para o mundo espiritual, somos todos nós, né? Então, quando a gente desencarnar, estivermos lá no mundo espiritual, na vida espírita, a gente vai reconhecer o nosso espírito protetor? Depende de como você está. Como assim? Porque se você vai para um grau direto. Mas vai chegar um momento que você vai ter a oportunidade de estar com ele, não? Então, aí sim, depois você. Olha a resposta como é interessante. Sim, você vai reconhecer. Muitas vezes já o conhecíeis antes da vossa encarnação. Por quê? Porque a gente já estudou isso, né? Eles, ao reencarnar ou antes de reencarnar, tem toda uma programação para cada um de nós. Cada um tem a sua missão, né? Então, juntamente com o seu espírito protetor, amigos espirituais, anjos de guarda, né, vão orientar: ó, você está indo, você tem compromisso com isso, você vai, né, passar uma vida inteira, você vai casar, você vai ter filho. Não, você vai dedicar. Então cada um tem uma. O outro vai dedicar a mediunidade, então ele nem vai casar, nem vai ter filhos. Não que seja proibido, mas para que ele possa dedicar integralmente como essa carta viva de Deus, né, da mensagem divina. Então cada um tem uma missão e uma programação. Então antes de sair de lá, a gente já teve contato com esse amigo espiritual. Então, quer dizer, aqueles que conseguiram, né, ter esse contato, porque uns vêm meio que atropelados, né, na correria, empurrados. Né? Então por isso que muitas vezes já conhecíeis antes da vossa encarnação. 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Pode-se encontrar entre os de classe intermediária? Um pai, por exemplo, pode tornar-se protetor de seu filho? Olha, quanta coisa que Kardec pergunta aqui, né? A primeira, acho que não. Mas você tem que Espíritos superiores. uma classe intermediária. Que nem é superior nem é inferior, ele está ali no intermediário. Está entre o superior e o inferior. O pai, isso depende, né? Depende do grau de evolução do pai. Então pode, né? Poder pode. Pode, mas eu não sei. Essa intermediária aí que eu não sei. Porque o que é importante entender é que os espíritos protetores, os anjos de guarda, são sempre espíritos um pouco mais evoluídos do que nós. É natural que seja. Porque não dá para ser protetor se você não tem um entendimento, ou se o seu entendimento ele é inferior, se sua evolução espiritual é inferior do protegido. Percebe? Como é que você vai proteger? Agora, a nível superior, vamos ver a resposta. Pode. Um pai pode, por exemplo, tornar-se protetor de seu filho. Mas a proteção supõe um certo grau de elevação e um poder ou uma virtude concedidos por Deus. O pai que protege seu filho pode, por sua vez, ser assistido por um espírito mais elevado. Então ele não faz sozinho, né? Mas eles nenhum faz, né? É tudo uma cadeia, né?
Tudo uma sincronia. Essa é a beleza, a inteligência divina, né? Mas mostrando, né, que a gente não faz nada sozinho. Nada sozinho. Nem eles. É. Nunca estamos E sozinhos. mesmo Jesus, né, quando ele veio aqui, ele não fez sozinho. Ele veio, chamou 12 lá. Por isso que a gente estava comentando. Quantos ele não contou? Por isso que a gente estava comentando na primeira questão de hoje, na questão 500. Não, na 501, né? Que ele fala do... Se a gente pode... Como é que é? Chega um momento, a 500, que o espírito não tem mais necessidade de um anjo de guarda, né? E a gente falou, chega um momento que ele não tem necessidade. Mas a gente não pode esquecer que a gente está sempre dependendo de Deus. A gente está ligado a Ele. A gente tem essa... né? Ele está acima de nós sempre. A gente não pode esquecer. Isso é muito importante. Porque o dia que a gente achar que a gente está acima dele, vai complicar. Hein? Né? Vai complicar porque a gente vai se revoltar, a gente vai ter problemas. Né? 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? Depende. Em boas condições? Esse sempre aí Sempre, acho que não, né? Podem sempre proteger? Se for do merecimento, né? Talvez, né? Se De for ambos, né? de ambos, eu acredito que sim, mas ele sempre proteger os que ficaram, os que estão... Vamos ver a resposta. Seu poder é mais ou menos restrito, né? Ou seja, a gente está vinculado a Deus, à justiça, à bondade de Deus. A posição em que se encontram não lhes dá toda a liberdade de ação. Ou seja, nem sempre pode, né? Ele não fala que pode e ele não fala que não pode, mas né, dá a entender que é restrito, ou seja, se é restrito, vai ter um momento que não é, né, não vai ser permitido. E seria lógico, né? Desculpa. 509. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? E nesse caso, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos protetores dos homens mais avançados? Entendeu a pergunta? Entenderam? Entendi. Então, aqueles bem inferiores, eles têm espíritos protetores também? Lógico. Eles são igual aos nossos ou eles são menos evoluídos que nós, protegidos por mais evoluídos? Não é essa a pergunta? Curioso, né? Acho que não o quê? Eu acho que sim, sabe? Às vezes fica de treino, né? Mas eu acho que não seria ao contrário. Talvez um que tem uma inferioridade moral, ele precisa de um mais evoluído para que ele possa ser mais orientado. Porque eu acho que dá mais trabalho, né? Acho que tudo tem que ter uma harmonia, né? Você não vai colocar um espírito extremamente evoluído para proteger um espírito das trevas. Será que vai? Não, acho que não. Então tem que seguir uma harmonia. Vamos ver a resposta? Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Ó. Não dareis a uma criança que começa a aprender a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue de perto o do espírito protegido. Então é essa sincronia. Então,
vai acontecer de um espírito muito inferior, um espírito muito, ele é bem mais inferior do que nós, ele ter um anjo de guarda que é inferior a nós. E nós temos um anjo de guarda, tá, mais evoluído. Mas esse anjo de guarda nosso, estou fazendo só uma comparação, né? Não estou falando que nós somos melhor do que ninguém. Precisa ter cuidado na hora que fala, né? Mas esse anjo, esse espírito protetor nosso, ele não seria um espírito adequado para proteger um espírito muito inferior a nós. É como você colocasse uma criança que acabou de entrar na escola, um professor de filosofia para ela. Ela vai começar, né? Não tem necessidade. Então tudo, né, segue um progresso em harmonia, né? Importante entender isso. Muito, muito bacana essa questão, né? Tendo vós, ele continua, mesmo um espírito superior que vela por vós, podeis também tornar-vos protetor de um espírito inferior. E os progressos que o ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que sua natureza comporta. E o grau de elevação a que alcançou. Então, isso a gente vê nas reuniões mediúnicas, né? Por que tem reunião mediúnica? Né? Porque os espíritos, eles não conseguem, às vezes, chegar naquele espírito... Muito bem colocado. Aquele espírito ali, né? Então, ele precisa de nós, que somos, assim... mais pertinho deles. Mais inferiores. Né? Vai estar mais perto deles para que possa fazer a comunicação. Sim. E aí poder ajudar. Então isso é importante, né? Entender isso, né? Porque esse é o grande papel de uma reunião mediúnica, né? Um espírito evoluído que quer auxiliar esse companheiro, mas esse companheiro não consegue, ele não tem acesso, a sintonia é tão distante, a vibração é tão distante, que precisa de um intermediário. Então, nesse momento, quem está na reunião mediúnica, quem está trabalhando, ele está sendo o quê? Um espírito protetor um espírito encarnado, protetor de um espírito desencarnado. Veja que curioso. Que você vai orientando. Porque você está orientando, está dialogando. É bem aquela coisa, né? Porque às vezes você orienta e muitas às vezes eles não aceitam a ajuda, né? Vão embora. Como nós não aceitamos dos nossos superiores também. E cometemos erros e seguimos um caminho errado. Né? É bem esclarecedora essa questão, né? Porque a gente tem muitas vezes essa ideia, né? Encarnado, espírito protetor. De lá para cá. Né? Mas a gente pode estar encarnado sendo um espírito protetor para um desencarnado que está ainda inferior a nós. Né? Às vezes você está fazendo uma palestra, né? E você está rodeado de espíritos desencarnados assistindo, ouvindo, aprendendo. Então você está sendo como um guia. Não, mas até os encarnados, né? Quantas também. Vezes você não aprende numa palestra e você às vezes você muda, né? Um pouquinho às vezes, porque você ouviu alguma coisa te tocou. Interessante. 510. Quando o pai que vela por um filho reencarna, continua a velar por ele? Se for possível, ele já respondeu lá atrás, não é? Mas é difícil, não? Reencarnado, né? Não. É difícil, né? Você não vai lembrar. É porque ele tem todo um processo de esquecimento, né? Esquecimento temporário, tem todo um processo de infância, até ele alcançar a juventude, até ele ter uma consciência maior. É uma coisa mais complicada. Vamos ver o que ele fala. É mais difícil que isso aconteça, mas de certa maneira continua ao pedir, num momento de desprendimento, a um espírito simpático que o assista nessa missão. Aliás, os espíritos apenas aceitam missões que podem cumprir até o fim. Então veja que curioso, ele pode não ser, né, ele não pode velar por um filho depois que ele reencarna,
mas ele pode estar num momento de sono, num momento de desprendimento do corpo físico, em que há um pedido desse filho e pela sintonia, pelas afeições, né, pela afinidade, ele pode estar auxiliando. Veja que interessante. Porque muitas vezes a gente pode estar dormindo, porque ele fala, num momento de desprendimento. Né? Um espírito simpático, ele pode estar auxiliando esse espírito simpático. Então a gente pode estar dormindo e estar auxiliando outros espíritos, né? Como uma missão, como uma tarefa. Bonito isso, né? E agora, ele continua aqui, olha. Não? Sim. O espírito encarnado, principalmente nos mundos em que a existência é material, está muito submetido ao seu corpo para poder ser inteiramente devotado a um outro espírito e poder assisti-lo pessoalmente. Eis porque aqueles que não são suficientemente elevados são assistidos por espíritos superiores, de tal modo que, se um falta por uma causa qualquer, é substituído por outro. Então é difícil isso acontecer. Pode acontecer, no momento de desprendimento, pode, mas é muito difícil. Né? É importante entender isso, porque às vezes a gente já toma isso como uma regra geral. Não, eu já estou dormindo, desdobrando, já estou auxiliando o meu filho da encarnação lá do... Não, peraí, não é assim. Né? Então a gente já tem os... Não é para todo mundo. A gente já tem, como ele disse aqui, né, suficientemente elevados, espíritos suficientemente elevados, né, que serão assistir, serão os nossos protetores, que poderão nos assistir. 511. Além do espírito protetor, haverá também um mau espírito ligado a cada indivíduo, com o fim de expor ao mal e lhe fornecer a ocasião de lutar entre o bem e o mal? Então, a gente falou um pouquinho hoje sobre isso, né? Aquela questão da sintonia, né? Mas aí essa questão vamos deixar para semana que vem, porque a gente já está com o tempo no limite e vamos deixar para a gente falar sobre isso, né? Que além do espírito protetor, pode ter um espírito do mal ou legiões do mal nos influenciando, né? Tentando nos levar para o caminho errado. Será que isso pode acontecer? Então vamos deixar para a semana que vem. A gente continua na questão 511. Eu queria agradecer a todos, o pessoal que está aí acompanhando aí na web. Tem alguma pergunta? Algum comentário? Fique à vontade. E possamos agradecer sempre, né, por essa oportunidade de podermos estar aqui estudando essa obra tão importante da codificação espírita, que nos traz tantas respostas, tantas orientações para conduzir a nossa vida de uma maneira mais feliz, né? De uma maneira mais harmoniosa. Vamos então pedindo a permissão para encerrar. Você faz a prece para a gente? Pedindo a nossa irmã Cláudia para fazer a prece de encerramento, por favor. Pai de infinita bondade, Mestre amado Jesus, queridos amigos, nossos espíritos protetores, muito obrigada pela proteção desde amanhã até X. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, para mais uma noite de estudos, onde podemos nos esclarecer, podemos aprender tantas coisas. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, que possamos levar conosco, encarnados e desencarnados, estes ensinamentos para o nosso dia a dia, que possamos
cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas ações. Jesus, ajuda-nos com o teu amor, com a tua paz, a cuidar de todos eles, para que possamos estar sempre em sintonia com os nossos bons espíritos protetores, que estão sempre conosco, a nossa família espiritual, que estão sempre nos auxiliando nessa caminhada, para que eles possam também ser envolvidos agora, Senhor, no seu amor, na sua paz. Muito obrigada, querido Espírito, amigo, Espíritos amigos, pela companhia, pela proteção, por estarem sempre conosco. Ajuda-nos